Um pote de biscoitos está subindo um plano inclinado de 40 graus. Em um ponto a 55 centímetros de distância da base do plano inclinado, ao longo do plano, o pote possui uma velocidade de 1,4 metros por segundo. O coeficiente de atrito cinético entre o pote e o plano inclinado é 0,15. A. Qual é a distância adicional percorrida pelo pote até parar momentaneamente antes de começar a descer? B. Qual é a velocidade do bloco ao chegar novamente à base do plano inclinado? Então, primeiramente, vamos listar os dados que a gente tem. A gente tem que o ângulo de inclinação θ é 40, que ele está inicialmente a 0,55 metros, né, ou 55 centímetros de distância da base do plano inclinado, então chamamos isso de x0. A velocidade inicial dele é 1,4 metros por segundo. O coeficiente de atrito cinético é 0,15. A distância adicional percorrida, d, é o que a gente quer na letra A. E a velocidade do bloco ao chegar novamente à base do plano é o que a gente quer na letra B. Então vamos fazer um desenho. Aqui a gente tem uma representação esquemática do que está acontecendo. O bloco está subindo o plano com uma certa velocidade inicial. A gente tem as forças atuando sobre ele, o peso, a normal, a força de atrito, que no caso é o atrito cinético. Ele vai subir mais uma certa distância d até parar e depois começar a descer de novo. E a gente sabe, então, a gente consegue identificar aqui pelo desenho que quando ele sobe essa distância d, quando ele percorre essa distância d ao longo do plano, ele vai subir uma altura hzinho, e esse d e o hzinho estão relacionados através desse ângulo θ aqui, que é o mesmo ângulo θ de inclinação da rampa. Então, para encontrar a velocidade, a distância percorrida, a gente pode usar a conservação da energia. A gente diz então que a energia cinética inicial do bloco é meio de mv vezes a velocidade inicial ao quadrado. Ele vai ter uma variação da energia gravitacional dele, ΔU, que é igual a mgh. Ele vai subir uma certa altura hzinho, que é igual a d vezes seno θ, né? Então esse hzinho aqui é o d vezes o seno de θ, porque é cateto oposto. E vai existir um trabalho realizado pelo atrito, cujo módulo desse trabalho é WA é igual a força de atrito cinético vezes a distância percorrida. Como a força de atrito cinético é μ vezes a normal, então a gente tem aqui μc vezes a normal vezes o d. Observe que o trabalho do atrito ele seria negativo, já que o atrito vai contra o movimento. Só que aqui a gente vai colocar ele como positivo, porque a gente vai analisar os módulos, tá bom? Então, continuando, ó, mais uma vez, o trabalho do atrito então é μc vezes a normal vezes d. E a normal, por sua vez, é o PY. A normal aqui é igual a componente y do peso, que vai ser mg cosseno θ. Então, a gente pode escrever o trabalho do atrito como sendo, o módulo desse trabalho como sendo μc. No lugar do n, eu escrevo mg cosseno θ, tá aqui, vezes o d. Então, o trabalho do atrito é mc vezes mg cosseno θ vezes d. Mas, Ricardo, por que a gente não substitui os valores? Porque a gente não sabe o valor da massa desse cara. Então, a gente precisa primeiro identificar o valor, a gente precisa sumir de alguma forma com essa massa aí, tá? Da conservação da energia, a gente tem, então, que inicialmente ele tem energia cinética. Essa energia cinética vai se transformar em energia potencial gravitacional quando o bloco sobe, mas uma parte dessa energia vira também trabalho realizado pelo atrito, porque uma parte dessa energia é perdida no trabalho do atrito. Então a gente tem que a energia cinética vira potencial gravitacional e trabalho do atrito. Substituindo no lugar do K, eu coloco meio de mv ao quadrado. No lugar da energia gravitacional, eu coloco mgh. E no lugar do trabalho do atrito, eu coloco essa expressão toda aqui, ó, mcmgd cosseno θ. Observe então que a massa aparece em todos os termos e a gente pode cancelar ela, ficando então com
Meio de mv2 é igual a GH mais μcgd cosseno θ. Nós temos o VI? Temos, tá? Que é a velocidade inicial. Temos o G, 9,81. Temos o H? Não, mas a gente pode encontrar usando d seno θ, né? μc nós temos, o G temos de novo, o D é o que a gente quer e o cosseno θ a gente consegue achar. Então, observe que a gente já está bem no caminho aí para encontrar o valor de D, que é o que a gente quer na letra A. Substituindo, então, no lugar de Hzinho, colocando D seno θ, a gente tem essa expressão, que é exatamente igual a de cima, só substituindo o H por D seno θ. Então, repetir ela aqui, meio de mv2 é igual a GD seno θ mais μcgd cosseno θ. E aí, isolando D, que é o que a gente quer, a gente tem essa expressão aí, ó, VI ao quadrado é igual VI ao quadrado sobre 2 vezes G seno θ mais μcg cosseno θ. Então, essa expressão veio de onde? Isolando o D aqui, ó, e colocando o D em evidência e isolando ele, passando os outros termos para lá, dividindo. Todos os valores nós temos, o VI nós temos, o G nós temos, o θ nós temos, o μc nós temos. Então, a gente consegue fazer a conta e encontrar o valor de D como sendo 0,132 metros ou 13,2 centímetros. Esse resultado faz sentido porque está dentro da ordem de grandeza, né? O x0, por exemplo, valia 0,55. A velocidade dele é 1,4, então é um valor que está dentro dos parâmetros aceitáveis. Se a gente tivesse com uma velocidade inicial de 1,4, achado uma distância de 15 metros, por exemplo, estaria muito fora. Ou mesmo de 1 centímetro também estaria muito fora. Então esse resultado está dentro do esperado. Na letra B a gente quer saber qual é a velocidade com que o bloco chega aqui embaixo. Então mais uma vez a gente usa a conservação da energia, só que dessa vez o bloco parte desse ponto aqui, desce toda a rampa, as forças agora vão ser a mesma, só que o atrito vai apontar para trás. E a gente vai ter, então, que a energia gravitacional desse cara se transforma em energia cinética mais o trabalho do atrito. Por isso que ΔU, G, é igual a ΔK mais o trabalho do atrito. O ΔU agora vai ser mgh, em que esse Hzão agora é a altura total da rampa, até o ponto mais baixo. Nesse caso, então, o Hzão vai ser o quê? Vai ser a altura total da rampa. Tá? Vezes é igual a ΔK, que é meio de mv2, mais o trabalho do atrito, que agora vai ser a força de atrito cinético, vezes a distância, em que a distância é a distância total percorrida pelo bloco, ou seja, é toda a distância da rampa aqui. Esse Dzão, então, vai ser o quê? Vai ser o Dzinho, o tanto que o bloco já percorreu, né, adicional, mas de onde ele já tinha saído, que era o x0. Então, vai ser 0,55 do x0 mais 0,132 do d, que dá, então, 0,682 metros. E o Hzão vai ser o quê? Vai ser esse Dzão vezes seno de θ, que dá, então, 0,438, se você multiplicar o seno de θ por 40. Então agora os nossos dados foram atualizados, né? A gente tem agora o Dzinho, 0,132, o Dzão, 0,682 e o H, 0,438. A gente quer, lembra, o V. Usando então a conservação da energia, mgh é igual a meio de mv2 mais Fc vezes D. A força de atrito cinético vai ser novamente μc vezes a normal, né? Que a normal é mg cosseno θ. Então, fazendo essa substituição, a gente tem dessa expressão, mgh é igual a meio de mv2, mais, no lugar do Fc, a gente coloca μcmg cosseno θ, o D entrou aqui, tá? Cortando as massas que aparecem em todos os termos, a gente fica com essa expressão, que é simplesmente a de cima, tirando as massas. E isolando o V, que é o que a gente quer, a gente tem que V ao quadrado é igual a 2GH, passo 2 multiplicando todo mundo, né? Multiplico todo mundo aqui por 2. Então, 2GH, e esse cara passa para lá com o sinal invertido. Então, menos 2 μcgd cosseno θ. Agora é só substituir, porque o G nós temos, o Hzão nós temos,
o μc nós temos, o dzão nós temos e o θ nós temos também. E aí, substituindo os valores, a gente encontra a velocidade, que é 2,66 metros por segundo. Mais uma vez, é um resultado que faz sentido porque está próximo aí do valor inicial de 1,4 metros por segundo. Você poderia ter resolvido essa questão também usando leis de Newton, principalmente a segunda lei de Newton. Então, eu convido você a fazer essa análise e verificar se o resultado vai ser o mesmo. Você vai usar a lei de Newton e as equações da cinemática de aceleração constante. Ok?